quantas pessoas que estão nos assistindo, que são condicionadas a estar numa jaula emocional, uma jaula de um pensamento de uma outra pessoa que nem é seu, dizendo que você é incapaz, dizendo que você é sonhador, dizendo que o teu negócio não vai dar certo, dizendo que você está abdicando do tempo da sua família para ficar para o seu negócio, mas na verdade o teu instinto natural é ser empreendedor. O teu instinto natural é ter uma atitude feroz, veloz. Só que o ambiente fica te colocando dentro de uma jaula. E não se contente com isso. Essa história mudou a minha percepção a meu respeito. Porque às vezes a gente se coloca abaixo do que aquilo realmente a gente nasceu para ser, estava condicionado a ser, mas as nossas atitudes não estão coerentes com os nossos objetivos. Às vezes a gente tem a atitude de um labrador e quer o objetivo de um guepardo. Você entende que as coisas elas não acabam sendo coerentes, né? Elas não caminham juntos, né? Então, se eu quero ser veloz, se a minha essência que eu nasci é para ser isso, é para estar em meio à natureza, é para explorar o meu máximo potencial, por que eu não faço isso? Por que eu me prendo? Por que as minhas atitudes elas são tão negativas perante a minha vida? Por que às vezes aqui eu tô condicionado, eu tô triste, às vezes eu tô depressivo e eu não consigo sair dessa situação? Comece a se conectar com você, comece a se conectar com a tua essência, comece a realmente ter o poder da atitude de mudar o direcionamento da sua vida, do seu negócio, do seu relacionamento, porque sim, é possível ter uma vida saudável, é possível ter sim um negócio saudável, só que às vezes o ambiente que te colocaram faz com que você enxergue que isso não é possível, e é aí onde mora o grande problema. Então se questione se você às vezes está copiando o comportamento de um labrador, sendo que na verdade tu poderia ser um leão, poderia ser um guepardo, tu poderia ser um animal muito maior, né, perante a natureza que Deus deu para você e você não está usufruindo isso na sua maior potência. Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo ao Braço Direito, o lugar onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e o seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o potencial da sua empresa. Será que existe alguma atitude em específico que te leva ao sucesso? Está começando mais um podcast, O Braço Direito, o podcast que destrava pessoas e empresas. Eu sou o Erivelto Fonseca, seu anfitrião, e eu estou aqui hoje com a Ellen. Ellen, para quem que é esse podcast? Olá, esse podcast é para você que tem uma empresa nesse momento, está um pouco perdido, precisando de uma orientação, de um mentor, para você que é uma liderança e gostaria de um auxílio para saber gerenciar melhor o seu time, ou para você que no seu coração pulsa um desejo de ter o seu próprio negócio. Que bom. Hoje nós estaremos aqui conversando, né? Vai ser um assunto muito legal, porque é o começo de tudo, né, Ellen? É sobre atitude. Para mim, em específico, atitude é um sentimento interno, sabe? É uma coisa que a gente vai adquirindo ao passar do tempo, a gente vai construindo tudo isso e em seguida a gente começa a tomar as atitudes corretas de acordo com aquele conhecimento. É o que eu acho, é uma opinião minha, né, Ellen? E sobre atitude, Ellen, eu vejo que ela é construída na ambiência, no nosso meio, né? E para você, Ellen, é um mindset, é um pensamento, é construído, a gente nasce com isso, como que é?
Então, vamos lá. Na psicologia, nós temos vários tipos de abordagens, né? Que nós chamamos. Abordagem é a linha que o psicólogo decide para estar realmente seguindo aquilo, né? Por exemplo, a medicina, você tem alguns tipos de especialização, né? Dermatologista, cardiologista e tudo mais. Eu, por exemplo, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental. Então, nós acreditamos muito, né, na cognição, que é o meu pensamento, versus, né, o meu comportamento. Ou seja, eu penso, eu sinto e eu reajo, né? Então, o mindset seria uma forma de pensar, para deixar claro. Mindset é uma mentalidade, né? E a gente pode discorrer sobre esses temas, né? O tipo de mentalidade que nós temos, Legal. temos, né? Mas o que eu quero dizer com pensamento, sentimento e emoção é que na psicologia algumas teorias informam, né, que nós somos uma folha em branco e as coisas vão acontecendo, né? E determinado tipo de reação de uma pessoa pode ser totalmente diferente de uma outra, porque não é o que a atitude faz com ela, é o que ela faz com aquilo que aconteceu, né? Uhum. Então, basicamente, como nós podemos explicar? Que os nossos comportamentos estão baseados em nossas crenças. A crença é como se, né, você está usando um óculos, né? Então, é como se eu pegasse o teu óculos e colocasse em mim. Ele é uma visão tua, é a tua lente. Não quer dizer que a forma como você se comporta e tem uma determinada atitude é a mesma que eu tenho que ter, né? Então, assim, as crenças, elas estão enraizadas em você, baseado nas experiências que você teve no seu passado, assim como eu tenho as minhas crenças. Quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem as crenças deles, né? Que faz com que cada um tenha um tipo de atitude diferente. São as famosas travas, Ellen, que a gente vai construindo. Nós temos crenças que podemos chamar de crenças limitantes, né? Ou seja, elas nos limitam, logo elas nos travam para ter algum tipo de atitude que pode ser considerada uma atitude positiva perante algum acontecimento ou uma atitude negativa, né? Eu até vou trazer um exemplo, porque às vezes as pessoas acham assim, é psicóloga, tá bem resolvida na vida, né, e tudo mais. E eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas vão tendo diversos comportamentos e não vão tendo uma autoconsciência, um autoconhecimento daquilo que elas fazem com determinado tipo de atitude. Por exemplo, se você sente algum tipo de dor, você procura um médico específico para aquilo, né? Tem um médico da cabeça e pescoço, tem um cardiologista. Então, conforme o meu corpo responde alguma coisa, eu procuro um especialista naquilo, né? Se eu vejo que eu tô tendo uma mentalidade muito negativa perante a vida, as coisas vão acontecendo, eu acredito que nós chamamos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Ou seja, as pessoas não são condicionadas a procurar um especialista, né, um psicólogo, para que molde a sua forma de pensar. Se eu consigo moldar, que é possível, tá, mudar os meus pensamentos, logo eu mudo a forma como eu me sinto em determinada reação, em determinada situação, logo eu tenho um comportamento diferente. Então isso está 100% ligado à atitude. Por quê? Eu posso sim mudar a forma como eu penso, porque tem os pensamentos disfuncionais e os pensamentos funcionais, ou seja, o pensamento disfuncional é: aconteceu um problema, vou chegar atrasado em determinado local. Eu vou ter uns pensamentos disfuncionais. Né, isso sempre acontece comigo, nada dá certo, eu vou chegar atrasado, todo mundo vai olhar para mim, as pessoas vão começar a falar mal de mim. Então, aquele pensamento vai fazendo com que eu me sinta mal. Ellen, pode ter acontecido lá no passado uma situação de atraso que ele foi envergonhado em público para ele ter esse sentimento? Sim, quando ele era criança, né, o pai ou a mãe pode ter chamado a atenção, ele pode ter chegado na escola, ter chego na escolinha e a professora ter, né, de uma certa forma, sem ser intencional, ter chamado a atenção dele, fazendo com que ele se sentisse envergonhado. De adulto, Ellen, como que a gente traz isso para consciência, para resolver, para não ter mais esses pensamentos
né? Porque eu acredito que se ele tem esses pensamentos, é recorrente. Vou marcar uma reunião, tô marcando um encontro com um amigo. Independente, né? Se for vida profissional ou se pode ser também a vida pessoal. Inclusive até uma festa, sei lá. Tu já pensou, tu tá indo pra uma festa e tá preocupado se vai chegar atrasado? Então, isso daí eu posso resolver isso, essa trava. Sim, e eu sempre costumo dizer, Erivelto, assim, que as pessoas às vezes falam, né? Eu sou tímido, eu sou introvertido, né? Nós não somos nada, nós estamos, porque o nosso comportamento, ele pode sim ser moldado, assim como as nossas atitudes, que nós podemos discorrer, por exemplo, entre o mindset, que é a mentalidade, o fixo e o decrescimento, né? Certo. Antes disso, Ellen, eu quero trazer um exemplo na prática, Tá. certo? Recentemente, essa semana, tá? Eu mudei de academia. Eu moro em uma cidade muito pequena, passei 2 anos naquela academia, foi muito bom, sou muito grato por tudo que aconteceu ali. Só que eu quis mudar de nível, né? Eu quis ir para um lugar que tivesse mais aparelhos, e inclusive para se encaixar mais com a minha rotina. Como eu tô vindo aqui mais para Criciúma, então eu procurei uma academia que se encaixasse com aquilo. Eu procurei a melhor. É uma academia que tá aqui, né, nova. E quando eu parei na frente dessa academia, que ela é de vidro, ela é bem grande, é bem legal, eu vi os carros que estavam ali estacionando, né, que estavam sendo estacionados, eu fui vendo, opa, é um pessoal de alto padrão que tá vindo aqui. E a academia é de alto padrão, até porque eu procurei. Ellen, mesmo, né, eu no mundo do empreendedorismo, né, eu já tenho uma vida financeira tranquila, eu fiquei com receio de estar entrando na academia. E eu me peguei ali dentro, tipo assim, com vozes me falando, aquilo ali é pra rico, aquilo não é pra você. Isso pode ter sido em algum momento meu pai, alguma pessoa que falou, tal coisa não é pra você, isso é pra quem tem dinheiro. Isso eu posso considerar isso uma trava limitante? Sim, porque o que acontece? Mais uma pergunta, e como que eu resolvo? Entrando ali dentro eu já resolvo isso? Tem uma frase que eu gosto muito, né, que o seu medo, ele tem intimidade com o seu propósito. Já tô fazendo a terapia aqui, gente. Então, o que acontece? As nossas travas, elas, por uma questão, um mecanismo de defesa, nós temos uma tendência comportamental a fugir daquele tipo de situação. Tudo aquilo que me causa desconforto, eu tenho uma atitude, uma aversão, né, contrária àquilo. Então, assim, seria muito mais fácil para você, para o seu corpo, se tu tivesse dado meia volta e ido embora, porque tu não a fuga, porque tu não iria causar um desconforto de estar num ambiente no qual o teu inconsciente de alguma maneira acredita que não é para ti. Por quê? Tu pode ter ouvido algumas questões, né? Isso daí não é para quem quer, né? É para quem pode, ou coisas que você de alguma forma não se achava merecedor daquilo. Tá, Ellen, e já que o nosso podcast ele é voltado para pessoas, para empresários, a gente vai estar falando sobre eles daqui a pouco, mas também para pessoas que querem se transformar, né, em um empresário, querem ganhar um pouco mais de dinheiro. Eu sei que existe muito, né, quando você quer empreender, que as pessoas acabam falando assim, tu tá louco? Empreender para quê? Um cara vai ali te meter um processo trabalhista e tu não vai prosperar. É muito difícil empreender no Brasil. Fica onde tu tá. Fica aí com o teu salário. Tu já tem segurança. Isso atrapalha essa pessoa estar se movimentando dessa posição para começar a empreender? Atrapalha, porque tem a ver com a questão da ambiência, mas está relacionado ao ponto de vista e a ótica e as crenças dela que vai moldar a atitude dela perante essa situação. Olha como isso é doido, né? Então, assim, por exemplo, irmãos gêmeos univitelinos, né? Que são aqueles gêmeos idênticos. Eles nasceram no mesmo ambiente, em uma mesma família. Aparentemente, né? Os pais, entre aspas, mesma educação, mas tu não tem como dar 100% uma educação, né, igual, porque são pessoas diferentes. A forma como ele vai enxergar um não de um pai é diferente do irmão dele, né? Ellen, tu falando isso, olha só, se 2 irmãos na mesma casa, mesma educação, tá, tem mentalidades diferentes, né? Sim. Você acabou de falar isso. Imagina você pegar uma empresa com vários funcionários, religião, base, regiões, sotaques, né, diferentes. Você
organizar tudo isso, juntar tudo isso para caminhar para o mesmo destino, para o mesmo propósito. Olha a dificuldade. Mas é possível, né? Sim, sim, tudo é possível, né? Desde que a gente trabalhe para isso. Então é muito importante para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que tenha esse autoconhecimento de que perante a vida, né, os acontecimentos, qual é a atitude que eu tenho? Eu tenho uma atitude que eu vou para luta, né, eu encaro um determinado tipo de situação, ou eu acabo fugindo daquilo? E é na fuga que tu pega os teus bloqueios, né? Porque aquilo que eu não quero enfrentar tem alguma coisa, né, no meu inconsciente que tá fazendo com que eu saia daquela situação. Então, se eu não enfrentar, eu vou continuar com essas crenças e travas. Sim, a probabilidade ela é muito maior, porque o que a gente até costuma dizer, né? Às vezes, uma pessoa vai para uma terapia e se naquele primeiro momento a terapia tocou em coisas das quais eu não estava preparada para falar, das quais gerou um desconforto, existe uma probabilidade muito grande desse mesmo paciente não vir para uma segunda sessão. Por quê? Nós não queremos falar, mexer naquilo que causa desconforto, naquilo que nos causa tristeza, naquilo que não é positivo para nós, né? Então é muito mais fácil eu terceirizar dizendo que, não me identifiquei com aquele psicólogo. Ficou perguntando muito da minha vida. As verdades que ele começa a contar para ele, Isso, né? Na verdade, a mentira que ele conta para ele, né? Porque o que acontece? Logo, para que o fardo seja menos pesado, eu tenho uma tendência a terceirizar algum tipo de situação, botando a culpa em uma outra pessoa, porque daí, para mim, a culpa não foi minha. E eu reafirmo para minha pessoa de que eu estava certo. Eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de ajuda, tá tudo bem ter esse tipo de atitude perante a situação, né? Então é muito importante a gente acabar identificando a mentalidade que eu tenho perante a uma situação. Ela o meu ponto de vista, ele é negativo ou ele é positivo? Ele é fixo ou ele é de crescimento? E daí a gente pode entrar nesse assunto trazendo vivências, né? Do que seria uma pessoa com mentalidade fixa e o que é uma pessoa com mentalidade de crescimento, né? Então, assim, ouvindo assim de fora, a gente acha, né, que a mentalidade fixa são as pessoas que não prosperaram. E a mentalidade de crescimento são as pessoas que prosperaram, mas eu acho que a realidade não é essa, né? Nunca para, né? Nós temos que ir além, né? Porque, assim, normalmente uma pessoa com mentalidade fixa tem até a síndrome da Gabriela que eu comentei, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Ou seja, se eu não tenho uma aptidão para determinada situação, para que eu vou me desenvolver para aquilo, sendo que eu não nasci com isso, né? Então, acredita muito nessa questão de talento ou até culpar, né, uma pessoa, porque eu tô sempre me condicionando para a autocrítica de que eu não sou bom o suficiente naquilo, logo eu não preciso me desenvolver para isso. E quando a gente traz para as organizações, quando tem um profissional com mentalidade fixo, né, é muito difícil porque não tem essa questão de flexibilidade, ele não tem uma abertura para se desenvolver, porque ele não acredita que aquilo é possível. Já um profissional com uma mentalidade de crescimento, ele acredita, a questão da autocrítica não é tão acentuada quanto da mentalidade fixo, né? Porque ele acredita que eu não preciso ser perfeito em tudo, eu posso desenvolver determinadas habilidades que eu achava que eu não tinha, porque eu estou aberto a isso, eu sou flexível, né? Então, eu acredito que o crescimento, ele tem muita junção com a flexibilidade, Erivelto, sabe? Porque a partir do momento que eu me torno flexível a aprender algo do qual não necessariamente eu precisei nascer com aquele dom, com aquele talento, é sim possível atingir determinado resultado. Então, na maioria das vezes, o empresário, ele tem essa mentalidade de crescimento, porque ele está sempre enfrentando grandes desafios. E se ele sentar e chorar, a empresa não vai crescer. Né? Então, na grande maioria das vezes, tem esses... Ou seja, eu acredito que a grande maioria dos empresários bem-sucedidos,
são essas pessoas que realmente sim. têm essa mentalidade de crescimento. O sucesso, ele tá muito interligado à questão da mentalidade da pessoa. Por quê? A mentalidade fixo, né? Eu posso sentar e chorar e culpar, né? Governo, culpar meus pais, culpar que eu não tive... Marido, esposa, filho, o marido que me ajudou, não nasci de família rica, então isso não é pra mim, né? Porque a minha atitude é fixa. Eu tenho uma tendência a terceirizar algo e acreditar naquilo. Por exemplo, o efeito placebo, né? Às vezes, eu tô com dor de cabeça, né? Tem estudos vários estudos que foram feitos, né, dessa forma. E eu coloco 2 tipos de medicação para ti. E eu falo que essa medicação, se tu tomar, vai fazer efeito e vai passar. Só que, na verdade, é um placebo. Não tem nenhum efeito que realmente comprove aquilo. Mas o fato de você acreditar que é possível, a tua dor de cabeça vai embora. O que eu quero falar com isso? É o nosso pensamento do quão a gente acredita que aquilo pode dar certo, pode mudar um determinado fator, uma determinada situação, de acordo com a mentalidade da qual eu acredito. Entendi. Entende? Então, é realmente esse efeito placebo, né? Agora, o fixo, tu entende que o fixo ele já se fechou para aquilo? A probabilidade daquilo dar certo ou de acontecer, porque a mentalidade dele não tem essa flexibilidade, é muito mais difícil do que uma pessoa com mentalidade de crescimento? Ellen, eu gostaria de trazer aqui, né, uma situação que aconteceu e você presenciou no momento que nós estávamos a todo vapor ali na nossa fábrica, né, com muitos funcionários, e a gente não conseguia implantar uma cultura sólida. Sim. A gente tentava, mas acabava sendo uma cultura assim, muito frágil. Qualquer movimento, né, qualquer ausência das lideranças, eles voltavam para aquele ponto de partida de tudo aquilo que a gente não queria, né? E a gente começou a fazer um trabalho, né? Você foi contratado, um dos motivos para isso, a monitorar, ver o perfil dos colaboradores, e nós percebemos que tinha muita gente que não tinha esse perfil de crescimento, que não queria crescer com a gente. E aconteceu, né, que a gente acabou mudando, né, contratando novos colaboradores e demitindo até outras pessoas, né, aqueles antigos que não tinham esse perfil de crescimento. Mas mesmo trazendo, né, esses bons colaboradores, nós percebemos que implantar a cultura foi muito difícil, não foi fácil. E eu me recordo, e se você está ali ouvindo, eu vou estar dando uma dica aqui espetacular, muito barata, que a gente fez, né? A gente aplicou lá e deu muito certo, tá? Isso aqui não é coisa de livro, a gente fez e deu certo. Que a gente pregava muito a organização, a limpeza, a pontualidade. A gente acredita que isso é a base, né? O 5S, ele é a base para ter um start de uma empresa bem-sucedida. A gente acredita muito nisso. Sim. E a gente chegava na empresa, às vezes tinha lixo transbordando, a gente chegava ali, acabava tendo muito retrabalho, porque eles não seguiam os processos. Nós íamos no banheiro, o banheiro ninguém conseguia entrar, era sujo, tinha lixo transbordando, não tinha papel toalha, às vezes faltava papel higiênico. Então, o que a gente percebeu, né, Ellen? Que as coisas elas vêm de dentro para fora, né? E a gente prega muito isso. Então, o que nós percebemos? Que o que acontecia ali era porque eles não foram moldados, ensinados, nem mesmo dentro de casa, né? Então, sabe aquela pessoa que bebe a última gota de água da geladeira e não repõe a água ali na garrafa para gelar? Ou aquela pessoa que vai ali no banheiro, usa a toalha e acaba não colocando uma outra toalha para quem está indo? Ou aquela pessoa mesmo que usa o último papel higiênico e não repõe? A gente acreditava que isso daí, a gente acredita até hoje, que é um desrespeito com o próximo. Sim. Está indo uma outra pessoa usar o banheiro, e por que não tem ali, né, aqueles detalhes? Então, gente, a dica é o seguinte, o que é que nós fizemos, tá? Uma coisa muito simples, né, Ellen? Muito barata, mas que teve uma repercussão, e até hoje essa cultura não morreu, né? Nós começamos, eu peguei um celular, tá, gente? Fui dando uma volta na fábrica. Se tinha uma porta do banheiro aberta, eu tirava uma foto dela aberta e eu tirava uma foto dessa porta do banheiro fechada. Se tinha um lixo transbordando, eu tirava uma foto do lixo transbordando e eu tirava uma outra foto do lixo bonitinho, limpo. Eu tirava uma foto do banheiro ali sem o papel higiênico e com o papel higiênico. Da vasilha ali, né, no seu nome daquilo que a gente colocava o papel toalha sem, vazio e cheio. E eu fui tirando essas fotos ali, né, você se recorda? Da empresa inteirinha.
Eu fui colocando isso daí, né, ali em uma TV, fui chamando os times, né, por setor, e nós fomos mostrando para eles. Gente, o que é que vocês acham dessa porta aberta? Aí as pessoas não falavam muito. E agora, dessa fechada? Aí todo mundo, nossa, organização. Bem melhor. Bem melhor, né? Nossa, eu fico até mal com porta aberta, alguns falavam. E o lixo? Eu fui mostrando. Pessoal, incrível, tá? Até hoje, isso funciona de uma forma maravilhosa. Ninguém deixa a porta aberta. Ninguém joga o papel fora. Não existe papel transbordando. O papel toalha tá sempre, né, ali colocado. É uma cultura hoje sólida que ela não morre mais, né, Ellen? Ela tá muito viva. Porque você teve o poder da sua atitude, moldou outros comportamentos que, pela vivência, às vezes, né, eu vejo isso em casa, tá tudo bem ter um lixo transbordando, tá tudo bem ter uma porta aberta, porque não teve ninguém que me tirou desse furacão, digamos assim, e me fez olhar de cima com outro tipo de percepção. E nós somos o que nós repetimos diversas vezes, né? Então, para um colaborador seu ter um tipo de atitude, tem que ter um exemplo do líder, né, do diretor do negócio. Então, realmente, você poderia ter uma mentalidade fixa do qual meus colaboradores, né, não têm a cultura que eu desejo, tá difícil contratar colaborador bom, só que daí você resolveu ter uma mentalidade de crescimento e eu vou ter atitude, eu vou lá, vou fazer o que eu gostaria que eles fizessem, vou mostrar para ele como forma de educação, né, eu vou psicoeducar eles para fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Logo, você está condicionando o seu time a ter uma mentalidade de crescimento, explicando por quê. E a organização, ela é tão importante, inclusive na produtividade. Às vezes você está aí do outro lado, empresário, e está pagando uma fortuna para cursos, como eu consigo ser mais produtivo. Ai, meu Deus, eu sei, compra livro, compra curso. Cara, são coisas simples. Teve um dia, Ellen, que eu sentei perto de uma alta liderança da empresa, tá? E eu estava ali naquele setor, que eu estava desenvolvendo uma fórmula ali pro setor fabril, e a pessoa estava do meu lado e eu ali trabalhando. E uma das coisas que eu aprendi, Ellen, é enquanto eu estou trabalhando focado para eu atingir o meu flow, né, o meu momento máximo de concentração, que é ali que eu começo a produzir muito bem, e isso demora um período, né? Se eu não estou enganado, são 15, 16 minutos para você entrar nesse estado. O celular dele estava virado para cima, e todas as mensagens que vinha, eu lembro direitinho, tá? Do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do LinkedIn, aparecia e ali na tela dele brilhava, e todas as vezes que isso acontecia, e eu juro, Ellen, acontecia a cada 10, 15 segundos, ele olhava para a tela, ele saía do computador. Eu disse, meu Deus, o que é básico para mim, ou para pessoas que entendem esse processo, para outras pessoas, ele era um líder, Ellen. Ele estava numa posição de liderança. Então, tipo assim, depois reclama, eu não tenho produtividade, eu não... E algumas vezes ele respondia as mensagens. Então, tipo assim, não era nem o fato de ele estar roubando a hora da empresa, não era nem isso o fato, é a produtividade dele, e ele acaba reclamando. Outra situação, lideranças, tá? Eu até dono de empresas que, às vezes, eu cheguei atrasado. Cheguei atrasado por quê? Tu acredita, Ellen, que eu tinha uma reunião um dia marcado e o cara chegou atrasado porque faltou gasolina no carro dele? Então, quando isso acontece, já é um parceiro que eu nem contrato mais. Então, um dos pontos que eu analiso muito antes de contratar um profissional, eu vejo a pontualidade. Se um profissional, um fornecedor, seja ele o que for, tá? Ele pode ser bom, ele atrasou, eu não fico com essa pessoa. E a empresa toda ela já sabe. Isso é o que, gente? Isso é atitude. É não querer um fornecedor que não entrega no prazo as coisas. Sabe por quê? Imagina a gente tá fazendo um lançamento, envolvendo um time enorme, tá? Investindo muito dinheiro. Aí, sei lá, vai lá o designer e não entrega o prometido naquele prazo. O que é que vai acontecer, Ellen? O lançamento não vai acontecer. Sim. Ou a gente vai ter que fazer uma coisa às pressas, sabe? Aí tudo que é feito às pressas não é bem feito. Então, tipo assim, são essas coisas que ela é de dentro para fora. Sim. Que ela tem que acontecer, né, dentro de casa, e muitas das vezes não acontece. Então, na minha casa, por exemplo, a empresa ela é a cara do dono. Se alguém me perguntar agora, onde fica a tua meia branca, Erivelto? Eu vou saber falar para ele. Onde tá o teu sapato marrom? Eu vou saber falar para ele. Onde fica a colher ali de pegar sorvete? É porque eu não tenho sorvete na minha casa, mas a colher tá lá. Eu também vou saber falar para eles. Isso é organização. Sim. E assim, gente, a empresa, ela é a cara do dono. Se você tem uma casa bagunçada, a tua empresa vai estar bagunçada e desorganizada. E Ellen, desorganização é sinônimo de desperdício.
a gente não consegue ter uma empresa produtiva. E o teu time vai trabalhar nessa rotação também. A desorganização, ela é um convite para o caos, né? Então, assim, temos que ter o poder de atitude de falar não para um parceiro, Colaborador. um colaborador, né? Então, sim, você tem que ter o poder da atitude de, às vezes, demitir um colaborador que tem uma performance aparente positiva, né, para o seu negócio, mas o comportamento está indo em total desencontro daquilo que você acredita. Então, a sua atitude vai estar totalmente interligada com o resultado do teu negócio, né? Eu costumo dizer, você tem a vida que você merece. Isso soa positivo para você ou negativo, né? Porque se eu não estou contente com a minha vida, essa frase vai causar um desconforto. Ah, mas eu não concordo, eu não estou tendo a vida que eu mereço. Qual é a atitude que você está tendo para mudar a sua vida, que você acha que não é a que você merece, né? Então, para você estar onde você está, Erivelto, tu teve que ter uma série de atitudes para te levar onde você está. Sim. Da mesma forma eu, da mesma forma você que está nos ouvindo, né? Então, onde eu cheguei, eu estou feliz ou não? Se a resposta é não, quais são as atitudes que me trouxeram até aqui? Aí você vai listar quais foram. E daí você vai visualizar o que você vai fazer, né? Um plano de ação para que daqui para frente você não tenha essas mesmas atitudes. Porque é loucura você querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então a atitude tem que mudar. Sim. Ah, mas eu sou uma pessoa sem atitude... sou passivo, né? Prefiro não me opor às coisas. Desde que você esteja ciente das consequências, né? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho vai servir, sim, ok? Mas se você não está satisfeito com a vida que você tem hoje, com o negócio que você tem hoje, com os colaboradores que estão na sua organização, você é responsável por isso. Então, assuma o poder da atitude na sua vida, nos seus negócios, para que você tenha resultados diferentes, né? E esteja sempre ciente que o nosso inconsciente, ele tem um poder muito forte nas nossas atitudes. Só que, a partir do momento que eu torno isso para minha consciência, eu consigo ter o poder de escolha. Eu quero seguir esse caminho e esse tipo de comportamento ou eu quero mudar? Por quê? Eu tenho o poder, Erivelto, eu digo, né, você que está nos ouvindo, qualquer pessoa, de mudar os pensamentos. Se toda vida eu vou fazer uma determinada situação e vem um pensamento disfuncional, o que é um pensamento disfuncional? É tudo aquilo que vai prejudicar de uma forma negativa quem você é e ele aparece de forma recorrente, fazendo com que você se sabote em algo que você gostaria de ter feito. Então, eu vou me questionar quais são as evidências de que esse pensamento é real a meu respeito. Sim. E você vai começar a listar. E você vai visualizar que, na verdade, aquele pensamento nem é teu, ele foi adquirido de alguém, um pai, uma mãe, um professor, né? Porque, por exemplo, uma situação. Eu sou uma pessoa que desde muito novinha, eu sempre quis ter grandes coisas na minha vida. Na minha carreira, na minha vida pessoal, o marido que eu idealizei, a vida que eu gostaria de levar e tudo mais. E desde muito cedo... Isso, né, ele é meu. E eu nunca esqueço que teve uma vez que eu tava no prézinho, acho que prézinho é 5 ou 6 anos, e aquilo me marcou tanto, e olha que minha memória nem é tão boa, e eu não esqueço, que a professora ela fez uma atividade que cada aluno tinha que falar qual era a sua qualidade. E quando chegou a minha vez, eu falei que a minha qualidade era ser ambiciosa. E naquele momento, a professora teve uma reação totalmente negativa com a minha resposta. E ela me explicou que eu não deveria ser ambiciosa, que a ambição é ruim. E hoje, nada mais eu entendo que ela confundiu ambição com ganância. Ou, na verdade, para ela, para aquela professora, a ambição era ruim. Coisa ruim, né? Só que nós temos que tomar muito cuidado, né, nós adultos, em o que a gente coloca que é nosso, a gente joga para o outro.
Né? Então, assim, talvez para ela a ambição era algo negativo, mas para mim não. Então, eu tive que, em muitos momentos da minha vida, ter o poder da atitude, de ter uma mentalidade de crescimento, entendendo que eu não nasci de uma família rica, eu tive que batalhar, ao invés de sentar e chorar, de não ter dinheiro para pagar minha faculdade, eu corri atrás de bolsas de estudos para que eu conseguisse atingir o meu objetivo. Teve uma vez que eu não consegui a bolsa de estudos, eu entrei em desespero, mas daí eu consegui, né, outros trabalhos para conseguir aquele valor. E isso é a atitude, o preço que você está disposto a despender para atingir o seu objetivo. Agora, se você tem uma mentalidade fixa de que isso não é para mim, eu não nasci, né, de uma família rica, não tem caminhos que são mais fáceis para que eu consiga atingir esse objetivo, talvez eu nem estaria aqui, né, formada e atingindo o que eu estou hoje. Da mesma forma, você, empresário. Ellen, e a atitude, né, ela é muito próxima do comportamento, né? Talvez um conjunto de comportamentos, ele forma uma atitude, Isso, né? Perfeito. Então, vamos lá. Eu gostaria de estar falando para você, empresário, esse ponto ali, ó, eu gravaria, ou eu pegaria uma caneta e um papel e anotaria. Que, de novo, é uma dica extraordinária. Você já parou para pensar o mal que o atraso ou a falta de pontualidade faz na tua empresa? Já parou para pensar nisso? Ellen, quando eu comecei a medir isso ali no passado, sobre a pontualidade, esse simples ponto, tá? No mundo do empreendedorismo que é tão amplo, né? Isso aí é um grãozinho de areia nesse mar de areia ali, né? Olha só. Vamos supor que eu estou ali num determinado setor. Uhum. Esse setor pode ser uma expedição. Aí você tem ali 5 funcionários, tudo bem? Aí imagina que um colaborador chega atrasado meia hora. Chegou atrasado. Se o líder não tiver uma conversa com ele, deixar aquilo ali acontecer, não ter um argumento, né, para estar falando dessa meia hora de atraso, às vezes o dono da empresa, o líder, fala, não, mas ele produz bem, eu vou deixar isso daí. Ellen, sabe o que acontece amanhã? Os colegas viram que ele chegou meia hora atrasado, nada aconteceu com ele, não tiveram nenhuma conversa para tentar ir a fundo, saber realmente o que pode ter acontecido. No dia subsequente, tu pode ter certeza que outros começaram a chegar atrasados. Aí vai começar uma desordem ali dentro. Aí daqui a pouco um falta. E nada é falado, nada é feito, a gente não quer descobrir a fundo o que aconteceu, porque a gente faltar, todo mundo pode faltar. Nós não somos uma máquina, até a máquina, eles param, né, nós paramos as máquinas para fazer manutenção. Então Sim. A gente adoece, pode ter acontecido uma coisa e tá tudo certo. Só que se uma pessoa falta e ninguém chama para conversar, daqui a pouco outra pessoa falta. Sim. Isso vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco outros setores e o time inteiro tá faltando, chegando atrasado. Então tá uma desorganização total nessa empresa. Agora, empresário, deixa eu falar para você. Aí você tá ali na frente com o time comercial, fazendo promessas pro teu cliente, tá? E com pontualidade. No nosso caso é um produto físico, a gente tem que entregar no prazo. Aí, os atrasos da fábrica faz com que você não receba esse produto ali em dia. O que vai acontecer com o teu cliente? Ele vai ficar muito triste com a tua empresa. E ele vai fazer o quê? Proliferar para outras pessoas. As vendas vão cair. E a empresa começa a cair, a entrar em um problema que não tem mais volta, né, Ellen? Uhum. Então, gente, eu tô falando para vocês um simples ponto ali, né, do atraso. Uhum. Que para alguns, né, Ellen, parece ser uma coisa tão simples, né? Uhum. Mas esse simples fato, gente, de estar falando isso, vai muito além. Ah, mas e na amizade? Eu marquei um almoço ali ao meio-dia, eu cheguei 12h40. Para mim, eu posso estar errado, Ellen, mas para mim é um grande desrespeito com o próximo, com o colega. Sim. Sabe? E eu sempre falo isso, né, Erivelto? Nós somos responsáveis por aquilo que acontece. Então, se na sua empresa você permite isso, você é o responsável. Se nas suas amizades você permite isso, né, e para você, como para mim a pontualidade é um desrespeito e eu permito isso, eu costumo dizer para os colaboradores ou para os meus clientes o quão você é responsável por aquilo que você está reclamando. O que eu quero dizer com isso?
Se eu estou reclamando de algo e eu não faço nada com essa informação, então não reclama. Ou tu faz alguma coisa, ou tu tem uma atitude, ou tu para de reclamar. Justo, né? concordo. Outro ponto, digamos assim, uma questão ali de organização, né, na empresa e tudo mais, um colaborador, ele vem falar de um outro colaborador, por exemplo, ou vem falar da liderança, seja o que for, ele vem trazer algum tipo de descontentamento. E ele já vem com aquela fala, mas não chama ele, mas não faz nada com essa informação. Aí eu pergunto para ele assim, se você me traz isso e não quer que eu faça nada com essa informação, por que você me trouxe? Isso. E as pessoas não param para pensar. Então, o quão você é responsável por aquilo que você reclama? Tá num relacionamento ruim, tá reclamando? Você é responsável por isso. Os teus funcionários estão faltando, você é responsável por isso. Por quê? Ele falta, você não faz nada, você não aplica uma advertência, você não tem atitude de demitir um colaborador que não está indo de encontro com a tua cultura. Por quê? Porque você tem medo, porque você está bloqueado, porque você acha que se demitir esse colaborador você não vai encontrar um outro melhor, talvez por uma crença, por falta de merecimento, né? Então tudo isso vai virando uma bola de neve. Daqui a pouco você vai estar num casamento ruim, com amizade que te desrespeitam, com colaboradores que não enxergam autoridade em você. Por quê? Porque você não tem atitude, certo. Né? Ellen, teve uma época que o meu comercial, todos ou quase todos os vendedores acabavam falando mal dos clientes. Eu fui perceber, a liderança imediata falava mal dos clientes. Então, logo, todo o time aquilo se proliferou, porque a atitude errada de um líder estava destruindo o comercial da empresa. Total. O cliente, você não tem que falar mal dele. Se ele é um cliente que você não quer na sua carteira de clientes, demita ele. Não queira, não aceite isso. Sim. Eu já fiz isso algumas vezes, Ellen. Eu já tive alguns clientes grandes, tá? Cara grande. E o cliente grande, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, eles exigem um desconto muito grande, né, no argumento que ele compra um volume muito, muito grande, né, muito alto. Então ele fala, não, eu quero desconto. Aí quando você dá aquele desconto muito elevado, ele fala, agora eu vou fazer o teu primeiro pagamento daqui a 6 meses e eu vou dividir em 6 vezes. Gente, isso pra mim não faz sentido nenhum, sabe? Porque pra mim, eu tenho que atender todos os clientes da mesma forma. Isso faz parte da minha integridade. Eu não consigo desenvolver uma tabela para um mesmo público, lojistas, por exemplo, e tá aplicando tabelas diferentes para esse público lojista. Ele tem que ser uma tabela única, por exemplo. Então, a gente tem que ir a fundo para a gente até, inclusive, além de demitir, né, funcionários, se for necessário, demitir também os clientes. Total. Né? Então, e tudo isso, ele parte de um princípio, né? E a gente tem que ter essas atitudes para a gente estar tomando as decisões corretas no dia a dia. Eu tive um colaborador, Ellen, que quando a gente começou a aplicar tudo isso, alguns começaram naquela linha, o Erivelton é um arrogante, é organizadinho, é não sei o quê. Essas pessoas que falaram isso não tá nem na minha empresa mais, tá? Porque não era compatível com essa energia. Exato. Começa por aí. Então, e aqueles que entendiam o propósito, eles ficaram. E é por isso que agora a empresa tá passando por esse momento, né? Desfrutando tudo isso da melhor forma possível. Eu tinha um colaborador que ele já levou isso em várias reuniões, ele adorava jogar futebol. E ele tinha um campeonato muito importante em um fim de semana. Só que o quarto dele estava tão bagunçado que ele não conseguiu encontrar esse tênis para jogar o futebol. E ele perdeu a final do jogo. E naquele dia ele começou a xingar, ficou bravo com a mãe dele, disse que ele terceirizou, que você acabou de falar, a responsabilidade pra mãe. Ah não, é a mãe que tem que saber onde é que tá o tênis. Cara, o cara tinha mais de 20 anos, a responsabilidade é dele, não é da mãe dele. Sim. Né? Então ele foi ali e ele terceirizou isso. Só que daí, enquanto ele ficou em casa, que ele não foi pro jogo, ele não achou o tênis, e ele queria muito disputar aquele campeonato, ele começou a refletir, ele lembrou das minhas palavras. Que eu falava, se eu quiser agora, se alguém estiver na minha casa e perguntar, Erivelton, onde tá aquela tua meia branca? Eu vou falar exatamente aonde tá. Aí ele disse, eu quero trazer isso pra minha vida. Ao invés dele ter sentado e chorado, ele começou a arrumar o quarto dele. Ele começou a arrumar, tirar a roupa suja, botar pra lavar, arrumou o quarto dele inteirinho. E aquilo pra ele foi um exemplo. E ele usa e mantém o quarto dele até hoje. Então, Ellen, olha como faz sentido, né? Mas ele teve que sentir primeiro uma dor, né? Sim, primeiro. E ele poderia, além disso, ter sido um colaborador que acabava solicitando desligamento
pelas tuas palestras, pelas tuas cobranças, digamos assim, né? Mas ao invés disso, ele teve uma compatibilidade, né, de mentalidade, mudou, e tanto que hoje ele é um dos colaboradores mais antigos da tua empresa, né? Sim. Eu sei de quem você está falando. Então, assim, o ponto principal qual é o tipo de mentalidade que eu tenho, né? Eu acredito que eu nasci assim e eu tenho que me contentar com isso, ou eu acredito que eu posso criar novas realidades para minha vida daqui para frente, né? E isso é muito importante, Erivelto, para que em toda a nossa caminhada, seja empresarial, seja na vida pessoal, você tenha o poder da atitude de decidir o que você permite e o que você não permite, né? Certo. Que isso vai fazer toda a diferença. Tem uma história que eu gosto muito, o livro, eu tenho que me recordar o nome, depois eu até, né, a gente coloca ali nos comentários, enfim, o livro, mas que conta a história de um guepardo, né? O que é um guepardo? O guepardo é o animal mais veloz que existe. E nesse livro conta a história que a mulher, né, com a filha, estava num zoológico e levou para assistir a corrida do guepardo. E daí, o que acontecia? Esse guepardo, ele foi, né, bebê ali para esse zoológico e ele foi condicionado, ele foi treinado por um labrador, um cachorro, um labrador, né? E daí tinha essa corrida dos guepardos que colocavam um ursinho na frente de um veículo e fazia com que esse labrador corresse atrás desse ursinho. O guepardo assistia e depois ele fazia exatamente a mesma coisa. E como o guepardo ele era veloz, a plateia ficava, né, muito entusiasmada para assistir aquilo. E daí chegou um determinado momento, que chegou a vez, né, do guepardo fazer essa corrida, fez a corrida, e depois, quando estava ali no pátio, né, e tudo mais, a criança começou a olhar para esse guepardo e falou que tinha algo diferente. Em algum momento, quando ela estava naquela grama, o olhar desse guepardo mudou. Ficou mais aceso, ficou com uma chama, né? E a mãe dessa criança olhou e visualizou que, em algum momento, por ela se conectar com esse gramado, né? Ela foi para a essência dela, que ela sabia que aquele não era o lugar dela. Que ela estava copiando o comportamento de um labrador, de um cachorro. E o guepardo, ele era muito maior do que aquilo. Só que o que fizeram? Colocaram ele numa gaiola, né, numa jaula, em um espaço pequeno, e fizeram o guepardo se contentar com isso. E se ela tivesse um conselho para dar para aquele guepardo você é a porra de um guepardo. Então, o que eu quero dizer com isso, Erivelto? Quantas pessoas que estão nos assistindo, que são condicionadas a estar numa jaula emocional, uma jaula de um pensamento de uma outra pessoa que nem é seu, dizendo que você é incapaz, dizendo que você é sonhador, dizendo que o teu negócio não vai dar certo, dizendo que você está abdicando do tempo da sua família para ficar para o seu negócio. Mas, na verdade, o teu instinto natural é ser empreendedor. O teu instinto natural é ter uma atitude feroz, veloz. Só que o ambiente fica te colocando dentro de uma jaula. E não se contente com isso. Essa história mudou a minha percepção a meu respeito, porque às vezes a gente se coloca abaixo do que aquilo realmente a gente nasceu para ser, estava condicionado a ser, mas as nossas atitudes não estão coerentes com os nossos objetivos. Às vezes a gente tem a atitude de um labrador e quer o objetivo de um guepardo. Você entende que as coisas, elas não acabam sendo coerentes, né? Elas não caminham juntos, né? Então, se eu quero ser veloz, se a minha essência que eu nasci é para ser isso, é para estar em meio à natureza, é para explorar o meu máximo potencial, por que eu não faço isso? Por que eu me prendo? Por que as minhas atitudes, elas são tão negativas perante a minha vida? Por que às vezes aqui eu tô condicionado, eu tô triste, às vezes eu tô depressivo e eu não consigo sair dessa situação? Comece a se conectar com você, comece a se conectar com a tua essência, comece a realmente ter o poder da atitude de mudar o direcionamento da sua vida, do seu negócio, do seu relacionamento, porque sim, é possível ter uma vida saudável, é possível ter sim um negócio saudável, só que às vezes
o ambiente que te colocaram faz com que você enxergue que isso não é possível. E é aí onde mora o grande problema. Então se questione se você às vezes está copiando o comportamento de um labrador, sendo que na verdade tu poderia ser um leão, poderia ser um guepardo, tu poderia ser um animal muito maior, né, perante a natureza que Deus deu para você e você não está usufruindo isso na sua maior potência. Nossa, Ellen, maravilhoso. Bom. Que bom, tá? Que você falou isso, porque eu acho que tem muita gente, você vai tocar muitas pessoas, tá? Porque isso acontece bastante né, no dia a dia, né? E essa tua definição de pessoas que estão ali na bolha, né? Nesse mundo que não deveria estar, né? E devido à ambiência, a pessoas que também têm essa mentalidade pequena acabam ali e nunca voam, né? Não enfrentam os seus desafios. E além do mais, as pessoas que se destacam, né? Infelizmente tem uma questão cultural que às vezes aquela pessoa que começa a ter muito dinheiro, que começa a ser bem sucedida, tá roubando, tá fazendo alguma coisa diferente. Até um momento, Ellen. Começa a desvalorizar o mérito que você tem, porque você teve algum tipo de atalho ou algo do tipo, né? Mas se conecte realmente com a sua essência, com o seu propósito, com aquilo que você acredita. Tenha a atitude de realmente começar a tapar os seus ouvidos, né, e diminuir essa voz. Só que o pior de tudo é que além da voz externa das outras pessoas da ambiência, pode ter a voz interna. E essa voz interna é aquela que nos mata diariamente sem a gente perceber. É aquela voz interna que diz que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não é amado. Essa voz interna, se você não faz nada a respeito, dia após dia ela vai estar te desmotivando. E olha que loucura, essa voz interna somos nós mesmos, né? Eu vou estar falando agora por experiência, tá, Ellen? Eu saí de um meio muito pobre e todas as vezes que eu falava que eu gostaria de ter uma vida melhor, de ter dinheiro, comprar um carro 0 quilômetro, né, ter uma casa legal, eu era considerado louco, retardado, doido, volta pra cá, tu vive em Marte. E tudo isso ia realmente me matando. Só que dentro de mim, né, tinha uma chama muito acesa que falava, não, eu posso. E sabe, e vai, segue. Fácil não vai ser, mas segue o teu caminho. Mas isso é muito interessante, que realmente é difícil de você sair dali, deslocar dali, porque o teu meio é isso. Na grande maioria das vezes, os pais, os amigos, o bairro onde você mora, o lugar que você trabalha, os colegas de escola, de faculdade, todos eles vivem nessa bolha, né? Sim. Não é que você mora ali em um lugar, em um bairro, né, humilde, você estuda em um colégio de classe A. Né? Não, você acaba vivendo sempre e compartilhando com as pessoas dessa bolha, né? Quando você começa a crescer, como você realmente falou, as pessoas olham pra você e dizem assim, tá roubando, sei lá, tá traficando, né? Toda essa história. Só que existe um outro nível que você salta. Aí as pessoas, nossa, ele conseguiu. Se ele conseguiu, eu também posso. E aí ele começa a te chamar e falando assim, cara, o que é que você fez? Eu quero o teu conselho. Eu quero que você me ajude. Porque tu era daqui, cara, e você tá grande demais. Você agora é motivo do bairro inteiro tá falando de você. Sabe? Todo mundo, poxa, olha como o cara cresceu. A família, né? Os próprios parentes que no começo tem ciúmes, depois começam a te procurar, começam a te aplaudir, começam a querer referências e até conselhos. E até no começo da minha empresa, eu lembro que quando eu dava uma opinião para um lojista, eu sentia que ele meio que ria por dentro. O que é que esse idiota tá aqui me dando opinião, né? E hoje, Ellen, eles querem marcar reuniões pra, senta comigo, cara, o que é que você acha disso? Sim. Sabe por quê? Porque eu já atingi essa autoridade, né? Eu já tô nesse momento. Então, para você que tá ali, ainda é CLT, ou tá começando a sua empresa, gente, quando acontecer esses comentários, essas críticas, tá? Essas expressões que só querem te passar para baixo, pega tudo isso, usa como combustível, joga dentro de você e diz assim, agora eu vou, sabe? Agora eu vou com força mesmo, agora ninguém vai me segurar. Agora eu vou forte, eu vou mostrar pra ele que eu posso, entendeu? Então, eu fiz muito isso, sabe? Eu não entrei naquela, é mesmo, né? Eu acho que eu tô sonhando demais. Se teve uma coisa que eu fiz na minha vida, foi justamente isso. Eu vou pra frente, eu não vou desacelerar. Perfeito. E passarinho que é criado em gaiola acredita que voar é uma doença, né? Um guepardo criado numa jaula acredita que correr rápido demais não é o correto. E quem teme perder já está vencido, né, Erivelto? Sim. Então eu acredito que com o nosso intuito hoje, tem uma chama aí dentro,
tenha esse poder de atitude. Comece a quebrar essa mentalidade fixa de que talvez não é para você, de que se você não nasceu de determinado jeito, não é mais possível. E às vezes a gente se apega, Erivelto, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão rir, seja lá o que for. Só que eles vão rir até um determinado momento, que é isso que você falou. Depois, quando você, né, deu certo, eles vão querer saber o que você fez, eles vão querer caminhar do seu lado. Se as pessoas te desmerecerem, né, e tudo mais, que entre por um ouvido e saia para o outro. Mas o meu maior conselho aqui é: tape seus ouvidos para a voz externa, mas cuide muito da sua voz interna. Que automaticamente ali todos os dias, né, a gente tenta de alguma maneira se sabotar, achando que aquilo não é para mim, que eu não sou merecedor daquilo, né, mas se a sua voz interna estiver ligada, né, como você falou, com essa chama, com aquilo que você acredita, com a sua visão, que você sabe que vai dar certo, você se tornando flexível, você tendo resiliência perante as adversidades que vão acontecendo na tua vida, é sim possível, né, ter esse crescimento, é possível ter esse sucesso, é possível mudar de vida, proporcionar uma vida melhor para sua família. Se você não veio de uma família rica, que uma família rica venha de você, porque a atitude, ela tem o poder de mudar os nossos resultados. Se você não está feliz com o resultado que você tem hoje, está na hora de mudar as suas atitudes. Tem um filme, Ellen, do Will Smith, A Procura da Felicidade, se eu não estou enganado. Tem um momento que ele está jogando vôlei, basquete com o filho, e o filho não consegue jogar a bola na cesta, né? No cesto. Na cesta mesmo, acredito, na cesta de basquete. Uhum. E ele tem hora que ele fica desanimado, o filho, e diz assim: eu nunca vou conseguir. O pai se agacha, Will Smith, e fala pra ele assim: por que você tá falando isso? Ah, eu não consigo. Acho que os colegas da escola tinham falado que ele não conseguia. Ele disse assim: nunca deixe ninguém falar que você não pode. Nunca deixe ninguém falar que você não consegue. Essa parte desse filme me marcou bastante. Uhum. Sabe? Eu fiquei assim... É motivador, né? Porque realmente foi uma das coisas que eu nunca deixei. Alguém falar que eu não posso. E, na verdade, eu uso isso como combustível. Eu funciono muito sendo desafiado, sabe? Então, quando a pessoa me desafia e fala: opa, eu consigo sim. E eu vou mostrar que eu posso. Talvez é uma arma, né, Ellen, que eu botei pra mim pra falar assim: eu vou pra frente, eu não vou desistir, eu não vou ouvir esse cara. Eu vou estar me ouvindo, né, aqui. E uma coisa, pra finalizar esse episódio, pra você que tá aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo, que não tem atitude, né, uma atitude vencedora, uma atitude de ser como? Um campeão, né? De um campeão, uma atitude de vitória, enfim, de trabalho, né, uma atitude de ser pontual. Eu sinto muito, mas você, infelizmente, né, não vai chegar no lugar que você deseja. Então a gente tem que encarar muitas coisas, Ellen, no dia a dia, porque os desafios, eles são diários, né? Uma hora é a economia, uma hora é uma doença, existem muitas coisas, então a gente tem que ter essa atitude dentro da gente: eu vou seguir, nada vai me abalar, né? Eu consigo, eu vou vencer, tá? E para finalizar, né, o que eu informo para você fazer a partir de agora, né? Porque o nosso objetivo são dicas práticas que você consegue aplicar no seu dia a dia. Então, primeiro ponto, cuide da sua percepção. Comece a avaliar: isso que eu estou pensando é a minha ótica ou é a ótica que uma outra pessoa em algum momento inseriu em mim? Né? Porque aquilo que é seu, que está na tua essência, que você nasceu, que você, né, tem esse poder, essa habilidade, ou que pode ter essa flexibilidade para se desenvolver, vai em frente. Agora, se começa a vir pensamentos de outras pessoas te desmotivando, faça diariamente uma rotina de limpeza. O que seria isso? Toda hora, né, antes de dormir, comece a fazer uma rotina de limpeza daquilo que foi negativo, que você pensou a seu respeito, a respeito do seu negócio, que não vai dar certo, que você não é capaz, seja o que for. Você pega tudo aquilo de negativo que teve, né, durante o seu dia, num papel, tá? Papel, caneta na mão,
escreve de um lado negativo e do outro lado você vai colocar algo positivo que vai quebrar aquilo, que seria o quê? Uma evidência de que aquilo não é verdade. Ou seja, você não vai dar certo. Alguém disse isso para você, né? Então, ao lado, você vai quebrar com evidências do por que essa pessoa tem razão? Por que eu não daria certo? Não, tá errado. Eu dou certo sim, porque eu tenho disciplina, todo dia eu acordo, dou o meu melhor. Então, né, para cada frase negativa, você vai colocar algo positivo. Isso é uma rotina de limpeza que você fazendo diariamente, você vai começar a olhar mais para suas afirmações no dia seguinte do que aquilo que aconteceu de negativo, né, no dia anterior, tá? Muito bom, Ellen, muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do podcast O Braço Direito. Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @O Braço Direito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que a sua empresa merece. O Braço Direito, onde o sucesso empresarial começa.